Praça Zacarias é uma das mais antigas de Curitiba e já teve vários nomes: Largo da Ponte, Largo do Chafariz do Ivo, Largo dos Quartinhos, Largo do Mercado, Largo do Museu e, por fim, Largo do Conselheiro Zacarias, em 17 de outubro de 1874. No século XIX, ela era cortada pelo rio Ivo e possuía 3 pontes. A principal, por onde passavam as carroças, e outras 2 mais estreitas, destinadas aos pedestres. Em 1871, é inaugurado um chafariz com água proveniente do campo do Olho d'Água, que hoje é a atual Praça Rui Barbosa, e transportava esta água através de tubulação subterrânea. Então, é uma praça das mais antigas de Curitiba. A praça 19 de novembro é muito conhecida como a Praça do Homem Nu. No passado, ela abrigou um dos poucos mercados de abastecimento existente na cidade, o qual, após alguns anos, fechou a porta. A praça hoje é resultado de várias reformas ocorridas na segunda metade do século XX. Seu nome representa a data da emancipação política do Paraná em 19 de dezembro de 1853. Vimos aí, lá no fundo das árvores, um obelisco que foi erguido em comemoração ao centenário desta data em 1953. O que mais marca esta praça é este homem nu, que representa o Paraná emancipado, independente, caminhando com as próprias pernas e sem medo do futuro. Ao lado nós vemos aí o obelisco e depois a mulher nua. Ela não ficava nesta praça. A mulher nua, ela permaneceu nos fundos do Palácio Iguaçu até a década de 70. E ela foi trazida para esta praça para complementar o conjunto e representar a justiça. Encontramos 2 painéis. Um é esse aí de azulejo azul e o outro do outro lado, do lado oposto a este painel. Esse azul aí, esses painéis representam a evolução política do Estado, e por outro, esse que vemos aqui, que está todo pichado, ele representa os ciclos econômicos do Paraná. É uma praça muito agradável. Rua das Flores, em Curitiba. O nome Rua das Flores já constava em um mapa da cidade do século XIX. As casas de madeira
possuíam jardins bem floridos. A Rua das Flores, no início, também conhecida como Rua 15 de Novembro, é um patrimônio paranaense tombada como paisagem por lei estadual do Paraná desde 1974. A Rua das Flores é o nome que ficou conhecido esse trecho aí inicial da Rua 15 de Novembro. Ela foi a primeira via exclusiva para pedestre do Brasil, inaugurada em 1972. Um dos seus prédios mais notáveis é o Palácio Avenida, esse prédio aí branco aí em frente, onde é realizado os festejos de Natal. Então, ali, aquele prédio. Ele, como esse período é próximo ao Natal, então ele estava sendo preparado, porque aí tem a apresentação, em cada janelinha dessa ficam as crianças cantando, e geralmente inicia no dia 2 de dezembro. Aí também, próximo ao, tem o bondinho, que nós vimos passar, o bondinho que representa, e também próximo ao bondinho tem a Boca Maldita, que é o local em que os curitibanos se reúnem. Esse já é um trecho mais inicial da Rua 15, mais próximo da Praça Santos Andrade. Com a visita do imperador, parece que o primeiro nome foi a Rua das Flores, pelos jardins bem floridos, né? Com a visita do imperador ao Paraná, imperador Dom Pedro II, em 1880, essa rua passou a ser chamada Rua da Imperatriz. Porém, em 1889, poucos dias após a proclamação da República, em 15 de novembro, ela passou a ter o seu atual nome, que é a Rua 15 de Novembro. Então, esta rua é muito agradável, cheia de banquinhos, bem florida, eles conservam aqueles, colocam sempre aqueles caqueiros grandes com flores. É um local muito agradável para as pessoas passear. Mas não deixe de ver o Palácio da Aclamação, o Palácio da Avenida, a Boca Maldita, o bondinho, aquele bondinho vermelho que funciona como uma biblioteca pública dentro do bondinho. Esse bondinho aí é a biblioteca pública. Então, venha para Curitiba e a Praça Santos Andrade já foi chamada de Largo do Lobo de Moura em 1879, Largo Duque de Caxias em 1878 e de Largo Teresa Cristina em 1890. Somente no ano de 1901 é que ela passa a ter
este nome atual, que é Praça Santos Andrade. Em 1910, este local era uma passagem, simplesmente uma passagem para o passeio público e para a Praça do Mercado, que é a atual Praça Generoso Marques. Ela servia como depósito de lixo, eram armados circos nesta área e também era conhecida como final da cidade. Então era o final da cidade. Bem perto dali passava o Rio Belém. Esse Rio Belém deixava esta área muito alagadiça e que impedia o desenvolvimento da cidade. Ou seja, a expansão da cidade. A sua situação só foi modificada com a construção da Universidade do Paraná, que é aquele prédio, um grande prédio, entre 1913 e 1914. E também foram feitas obras de retificação do Rio Belém. A Universidade do Paraná é esse prédio que se vê aí ao lado, esse prédio branco, e é como se fosse assim uma marca para a praça. Foram realizadas obras, muitas obras, para a melhoria desse local na época em que foi comemorada a independência do Brasil em 7 de setembro de 1922. Atualmente, nós vemos que é uma praça bem cuidada, muito bem frequentada pelos estudantes da Universidade aí do Paraná. Como foi visto anteriormente, sempre tem feirinhas, aí, olha, esse prédio branco aí que é o prédio da universidade. E também nessa praça se encontra os Correios, que é chamado como o Antigo Correio, e o importante Teatro Guaíra, né, onde sempre está tendo apresentações. Mas a marca dessa praça é o lindo prédio, essa linda construção do prédio da Universidade do Paraná. A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas foi construída em 1737 e é a mais antiga de Curitiba. Seu nome original era Nossa Senhora do Terço, só mudando com o surgimento da Ordem de São Francisco em Curitiba em 1746. Em 1880, com a visita do imperador Dom Pedro II, foi feita uma grande restauração definitiva. A torre que vemos aí foi concluída em 1883 e os sinos foram doados
pelos senhores da erva mate. Seu interior é colonial, apresentando um altar folheado a ouro, com talha barroca do começo do século XVIII. Foi tombada em 1965 e restaurada em 1978 e 1980. No seu altar, vemos a imagem de Cristo que possui cabelos e olhos de vidro. Aí na frente temos o altar principal com Cristo lá no alto. Está situada no Largo da Ordem. Nos domingos pode-se ouvir a missa em latim. O Largo da Ordem é o coração do centro histórico de Curitiba, onde se encontra a Igreja da Ordem, que é esta igreja que está aí em cima, a Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, a mais antiga de Curitiba. Ela, estamos vendo aí o seu interior, ela tem um Cristo em vidro, com os olhos também em vidro. Esta igreja, no domingo, tem um horário, tem uma missa em latim. Nesta praça, temos ainda o bebedouro e aquela casa rosa que está ali no cantinho. E também a casa Romário Martins, que fica bem ao lado, aqui do seu lado direito. Esta aqui, certo? O nome dessa praça, desde 1912, o nome oficial é Largo Coronel Enéas, mas até hoje ela continua sendo conhecida como o Largo da Ordem. Aí vamos ver, vai aparecer aqui, olha, esse pontinho aqui próximo à igreja é o bebedouro. Esse bebedouro serviu muito para dar água aos animais, os tropeiros paravam e os fazendeiros. Esse larguinho aqui, nós temos o Largo Garibaldi, onde lá no fundo se percebe o Palácio Garibaldi. Esta igreja que se vê aí é a primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba. Lá no fundo, o Palácio Garibaldi. Neste local, dia de domingo, como todo o Largo da Ordem, realizada sempre uma feirinha, uma feira muito... que é o programa certo dos curitibanos. Na frente do Palácio Garibaldi, vimos essa exposição aí de quadros. Esse palácio, fica bem lá no fundo, que nós estamos vendo, foi fundado em 1883 e nasceu da ideia de reunir os imigrantes italianos em Curitiba sobre o mesmo ideal que levou Giuseppe Garibaldi a lutar pela unificação da Itália e pela revolução da farroupilha no Brasil. Em 1988, ele foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná. Ali temos a Igreja Presbiteriana, E aqui, neste local, onde tem esse homem aí em estrutura de ferro, sentado, é onde se realiza, no dia da feirinha, um chorinho.
eles ficam tocando aí, animando muito a festa. Tocam por volta de 1 hora e pouca. Lá no fundo é o Palácio Garibaldi. Então, venha conhecer esse centro histórico e não deixe de conhecer o Bebedouro, o Palácio Garibaldi, a Igreja Presbiteriana, o Largo da Ordem, a Casa Vermelha, que é ali próximo da igreja, que foi construída em 1891 pelo alemão Peter, e a Casa Romário Martins, que é construída no século XVIII, em estilo colonial português. Então, venha conhecer todos esses pontos e mais alguns. Venha para este Largo da Ordem. Olha o Bebedouro, olha a igrejinha, viu? Venha para cá.